Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia também para você aí de casa. Que realmente hoje o Senhor Jesus possa encher o seu coração de alegria. E eu sei que o Senhor tem muito para dar para você e para mim também. Amém. Bom dia, Luana. Bom dia, professora. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Espero que você também possa estar muito feliz por nessa manhã estar buscando o nosso Senhor. Amém. E agora eu convido você aí de casa a junto conosco aqui da Escola de Profetas fazermos uma oração ao Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. E existe tantas bênçãos, ó Pai, nesse dia nos esperando, Pai. Existe tantos livramentos, tantas respostas de orações, Pai, que possamos alcançá-las, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor venha ao encontro do nosso coração, tirando todos os nossos anseios, todos os empecilhos, Pai, que nos impede a conexão com o Senhor, Pai. Conduza o nosso dia conforme a Tua vontade, Pai, e que sejamos representantes do Senhor, da palavra do Senhor na vida do nosso próximo, Pai. Também esteja com os nossos pensamentos, com as atividades que temos que realizar nesse dia de hoje, Pai. Seja bem-vindo em nosso coração, Pai. Seja bem-vindo em nossos pensamentos também. Te colocamos nosso dia em Tuas mãos e que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora nós vamos louvar ao Senhor. E nós vamos louvar o Senhor com que hino? Com o hino 172, sempre alegre. E nada melhor que isso, né, professora? Isso mesmo. Amém. E que bom é louvar o Senhor para encher o nosso coração com a alegria do Senhor, né? E a alegria do Senhor nos reveste com uma força para a gente lutar nesse dia de hoje e na vida, né? Que tem tanto empecilhos, mas com a alegria do Senhor nós conseguimos. Amém. E agora nós vamos para um momento muito especial do nosso culto, que agora é memorizar a palavra do Senhor no nosso coração. Sim. E o verso dessa semana é um pouquinho longo, mas a gente consegue decorar, não é verdade? Claro. E nós vamos decorar o verso do Senhor que está lá em Mateus 7, do 6 ao 15. E no 3 nós vamos recitá-lo, tá ok? 1, 2, 3. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E ao que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas,
nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, voltando-se vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Amém. E que bom que nós temos um Pai tão desejoso a nos dar coisas boas, não é verdade? E agora nós vamos ficar com um momento muito especial também no nosso culto, que é o estudo da palavra. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe nesse dia de hoje. Amém. Tenha um bom dia e até a próxima. Amém. Um bom dia, igreja! Como é bom estarmos juntos outra vez.
O Senhor Deus tem sido muito bom e muito misericordioso conosco a cada manhã. Como Ele mesmo disse, que as misericórdias dele se renovariam a cada manhã. E nós somos a prova viva de que suas misericórdias se renovaram em nossa vida. Kainan está aqui olhando para mim. Você também, Kainan, é uma prova viva de que a misericórdia e a bondade do Senhor se renovou na sua vida, filho. E que bom que você está conosco outra vez. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a procurar o livro Profetas e Reis. Esse livro ele está disponível na internet. Você consegue baixar e acompanhar o estudo que temos feito durante todos esses dias. E ainda falta muitos outros, então você vai conseguir acompanhar muita coisa desse livro maravilhoso que estamos estudando. Profetas e Reis. Ele é o segundo livro da série Conflito. E hoje nós estamos no capítulo 15. Capítulo 15. Estudamos sobre o reinado de Josafá. E também na Bíblia nós estudamos, o nosso guia aqui nos indicou, e esse guia você também encontra na descrição desse vídeo, você vai conseguir encontrar esse guia para baixar também e acompanhar o ano bíblico conosco. Hoje nós estudamos 1 Crônicas, no capítulo 1 e capítulo 2. E também estudamos 2 Crônicas, no capítulo 17. Josafá, ele foi um rei que viveu no tempo de Acabe. O seu pai foi Asa. E a Bíblia nos diz que Asa, ele foi um bom rei. Ele foi um rei que procurou andar no caminho do Senhor. E ali, que a alegria foi para Asa, eu acredito, se ele estivesse vivo ali, para ver que o seu filho Josafá seguiu o exemplo que ele deixou. Não foi assim com todos os reis. Infelizmente, nós vimos que, e vamos ver ainda, que muitos reis, os filhos não seguiam o exemplo do pai, e outros, os filhos, seguiam um bom exemplo do pai, e outros, os filhos, seguiam um mau exemplo do pai. Então, nós temos aqui a história do rei Josafá. E a Bíblia nos diz algo muito lindo, aqui em 2 Crônicas, no capítulo 17. A Bíblia nos diz o seguinte, no versículo 3. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. O Senhor confirmou o reino de Josafá. Josafá foi um homem que decidiu andar contra a correnteza. O reino de Israel estava ali inteiramente apostatado sob o governo de Acabe. Que tristeza nós vemos, eles estavam entregues aos Baalins. Nós vemos ali a luta que Elias teve ao representar o Senhor Deus, ao lutar ali no Monte Carmelo para mostrar ao povo de Israel de que só há um único Senhor, que somente o Deus do céu, o Deus de seus pais, o Deus que abriu o Mar Vermelho, esse é o único Deus e só Ele merece ser adorado. E agora Josafá, ele decide andar contra a correnteza. Ele não segue o exemplo de Israel. Diz aqui que ele não andou segundo as obras de Israel, mas Josafá decidiu governar diferente de Acabe. Escolhas. As escolhas, elas nos diferenciam muito. Podemos ter as mesmas oportunidades, mas com resultados diferentes. E o resultado da vida de Josafá é um resultado muito lindo de se ver. E triste ao ser comparado com o resultado da vida de Acabe, porque Acabe teve oportunidades semelhantes, mas teve escolhas totalmente diferentes que o levaram para o buraco.
E agora nós vemos aqui que o rei Josafá, ele toma decisões para que o reinado dele fosse um reinado de sucesso e de honra a Deus, de prosperidade. E prosperidade na palavra de Deus é andar segundo os caminhos do Senhor, é meditar na lei do Senhor dia e noite. E Josafá, ele começa uma reforma ali nas tribos de Judá e Benjamim. E uma reforma educacional. Olha o que é que ele decide. Observa o que está escrito no versículo 7. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Benahail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Adonias, e com estes levitas os sacerdotes, Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Josafá entende que não há prosperidade sem meditar na lei do Senhor dia e noite. Não há prosperidade sem obediência, que o caminho da desobediência a Deus é o caminho do fracasso. E o caminho da obediência é o caminho da paz, da prosperidade, da felicidade. E agora Josafá distribui entre as cidades ali professores, sacerdotes que iriam instruir o povo no caminho do Senhor. E disso viria um reavivamento ali em Judá. E foi isso que a Bíblia relata, que eles não adoraram a Baalins, porque isso foi tirado no governo de Josafá. A Bíblia diz que ele tirou os sodomitas, os rapazes escandalosos que ainda tinha restado do reino de seu pai Asa. Ele também tirou a adoração aos ídolos. Ele derrubou os altares. Ele tirou ali os vestígios ou qualquer coisa que pudesse sugerir a adoração aos outros deuses. E agora o povo estava seguindo ao Senhor. E isso só é possível porque o rei, o livro disse isso, foi muito lindo, pessoalmente. Primeiro o rei, primeiro o líder decidiu consagrar-se a Deus e andar nos caminhos do Senhor. E aqui nós aprendemos algo muito importante. Às vezes nós queremos muitas reformas. Às vezes nós queremos ter uma família que adore ao Senhor, que ande corretamente nos caminhos do Senhor. Às vezes queremos filhos que sejam fiéis a Deus. Mas quantas vezes, como pais, falhamos na fidelidade a Deus? E é importante que aquele que está liderando, que os pais de famílias, que os pastores, que os diretores de departamento, que qualquer coisa que Deus te colocar na mão para cuidar, que Deus dê a liderança, nós como povo do Senhor precisamos, assim como o rei Josafá, primeiramente sermos pessoalmente leais ao Senhor. E assim o Senhor Deus vai poder abençoar a vida daqueles que estão sob a nossa liderança. E foi isso que a Bíblia nos mostrou aqui. O Senhor, ele confirmou o reino de Josafá. A mão do Senhor era com Josafá. E agora ele consegue ali ter um rumo diferente. E Judá recebe muitas vitórias através desta postura do rei Josafá. Mas eu sei que nem sempre é isso que acontece na sociedade que vivemos. Para pensar qual é o lugar que a Bíblia ocupa na sociedade em que estamos vivendo. As famílias têm valorizado a palavra de Deus como deveria. E eu falo isso até mesmo entre nós como povo adventista, como povo do Senhor.
A Bíblia tem ocupado o lugar que deve ser ocupado. Na sua casa, a palavra de Deus tem recebido a primazia que ela deve receber. Os seus filhos e você mesmo têm dedicado tempo à oração, à entrega, ao jejum, ao estudo da palavra, para que o Espírito Santo fale ao seu coração, aos nossos corações. Olha o que disse aqui o livro. Olha o resultado que a Bíblia pode fazer no meio daqueles, entre aqueles que colocam ela como a palavra de Deus, a suprema palavra de Deus. Ache aí no seu livro o parágrafo que começa: a esta sábia provisão. Acharam? Neste parágrafo, a esta sábia provisão para as necessidades espirituais de seus súditos, disse assim, Josafá deveu muito de sua prosperidade como governante. Na obediência à lei de Deus, há grande ganho. Como? Na obediência à lei de Deus, há grande ganho. Na conformidade aos divinos requisitos, há um poder transformador que leva paz e boa vontade entre os homens. Se os ensinos da palavra de Deus tivessem influência controladora na vida de todo homem e mulher, se a mente e o coração fossem postos sobre poder moderador, sob seu poder moderador, os males que agora existem na vida nacional e social não teriam lugar. Os males que agora existem na vida social não teriam lugar. De cada lar emanaria uma influência que tornaria fortes homens e mulheres no discernimento espiritual e no poder moral. E assim, nações e indivíduos seriam colocados em terreno vantajoso. Se a palavra do Senhor ocupasse o lugar que ela deve ocupar na nossa sociedade, nós teríamos um reino próspero. Nós teríamos um governo próspero, assim como foi o governo de Josafá. Sempre que a palavra de Deus é seguida, sempre que a palavra de Deus é estudada e vivida, o resultado disso são pessoas com poder moral, pessoas com discernimento espiritual. E eu quero isso para a minha vida e para a minha casa. Vocês querem? Você quer isso para a sua vida e para a sua casa? Que o Senhor Deus faça essa obra. Então busquemos a palavra assim como o rei Josafá. Mas sabe, nem sempre continuamos naquilo que nós nos propomos. Às vezes nós fazemos votos, mas o tempo passa e esses votos são esquecidos. Às vezes fazemos um compromisso com Deus, prometemos não fazer isso ou fazer tal coisa, mas o tempo passa e isso cai no esquecimento. E muitas vezes não continuamos buscando a Deus como deveríamos buscar. E aqui o livro nos mostrou, e a palavra de Deus também, que Josafá, ele cometeu um grande erro. E no auge da sua prosperidade, Josafá permitiu que o seu filho Jeorão se casasse com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Mas, queridos, isso me deixa muito intrigada. Um homem, um servo de Deus como Josafá era, se permitir que a sua família entrasse em aliança com um rei pagão, com uma família tão desestruturada como a família de Acabe e Jezabel. O que poderia se esperar desse casamento? E como se isso não bastasse, o rei Josafá vai visitar Acabe e eles fazem ali um compromisso e Acabe chama Josafá para ir numa guerra contra os sírios junto com ele. E ali Josafá fala, vamos buscar o Senhor e procurar os profetas do Senhor. E ali o profeta do Senhor disse, não vai. Deus me mostrou que os filhos de Israel ficavam espalhados como ovelhas sem pastor. E ali ele entendeu claramente que Deus estava dizendo que não era para ir. Mas o que acontece?
Josafá, ele vai contra a sua própria consciência. Ele entendeu que Deus estava dizendo que não. Mas como ele tinha fechado ali um compromisso com Acabe, ele vai para a guerra. E nessa guerra, Acabe morre. E o Senhor, em sua misericórdia, poupa a vida de Josafá. E Josafá, ele tem a oportunidade de se arrepender e voltar a depender somente do Senhor. E agora, quando os amonitas, nós vimos no estudo de hoje, quando os amonitas e os moabitas, os filhos de Amon e de Moabe, vêm para guerrear ali contra Judá, agora o rei toma uma postura diferente. Ele humilha-se. E aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 13, diz o seguinte: E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Olha, querido, que interessante. Todos, às vezes nós temos a tendência em deixar as crianças de fora. Você já observou isso? Às vezes as crianças são deixadas porque alguns acham assim, elas não entendem, elas ainda não estão na idade. Mas desde pequenininhos, eles são os filhos mais novos do reino de Deus. São os nossos irmãos mais novos. Desde cedo eles devem ser ensinados no temor, no se achegar a Deus. E aqui todo Judá, quando estava ali no momento de dificuldade, todos, até as crianças, não houve ninguém que não buscasse, que não se humilhasse. Eles se uniram em clamor, em jejum, buscando a vontade do Senhor, buscando o auxílio do Senhor para que eles pudessem vencer. E olha o que diz o versículo 15. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, as nossas lutas passam a ser as lutas do Senhor. A peleja não é nossa, mas de Deus. Então, somente nós devemos nos entregar ao Senhor. E se nós nos entregarmos ao Senhor, o Senhor vai lutar por nós. E no versículo 20, diz o seguinte, é um verso muito lindo, eu sei que você conhece bem. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E agora ali, diz o versículo 21 e o 22, que eles começaram a cantar e a louvar a Deus. E aqui o Senhor nos ensina, se você tem um desafio, se você tem um gigante para vencer, uma dificuldade, algo que está afligindo e amedrontando a sua alma, clame ao Senhor, busque ao Senhor de todo o coração. E o Senhor nos ensinou aqui mais um remédio contra o desânimo, contra o medo, contra as dificuldades. Louvar a Deus. O louvor precisa encher a nossa alma. Precisamos, assim como a lei dos desbravadores diz, ter sempre um cântico no coração. E se tivéssemos sempre um cântico no coração, seríamos mais fortes espiritualmente. Teríamos mais ânimo. E queridos, o Senhor deu vitória para Judá. E eles puderam com muita alegria cantar o Salmo 48, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu posso imaginar eles cantando esse hino. E esse é o Salmo 46, o 48 é o que o livro nos trouxe em seguida. Então eles cantando, louvando a Deus pela vitória. Eu quero vitórias na minha vida.
vitórias espirituais, vitórias também na vida material. E eu sei que as vitórias, elas só virão da união com Deus. União com Deus. Não união com incrédulos. Quando o rei Josafá se uniu ali a Acabe, disse aqui o livro, e eu achei assim, a palavra de Deus falou algo tremendo. No 2 Crônicas, capítulo 19, no versículo 2, olha o que é que Deus nos diz. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Não esperemos prosperidade, não esperemos vitória ao nos unirmos com os ímpios, com os incrédulos. Josafá venceu? Não. Josafá perdeu. E ali misericordiosamente sua vida foi poupada. Os que odeiam ao Senhor devem ser odiados por nós. É o que Davi disse no Salmo 139, verso 21 e 22. Senhor, os teus inimigos são os meus inimigos. Os que te odeiam, eu odeio. Nós não devemos fazer nenhum tipo de aliança, nenhum tipo de união com aqueles que não têm parte com Deus, com aqueles que desprezam as ordens do Senhor, com aqueles que não querem saber de Deus. E as nossas vitórias, elas virão quando nós tomarmos a atitude que Josafá teve ao vir uma dificuldade. Ao virem ali os amonitas e os moabitas, ele buscou ao Senhor, se humilhou, procurou saber a vontade de Deus. E disso veio vitória, veio prosperidade. Se agarre às promessas de Deus, se agarre à palavra do Senhor, creia nos seus profetas. E nós temos profeta em nosso tempo. O Senhor nos deixou tantos escritos, o Senhor abençoou a mente ali da senhora White. Então creia nos seus profetas e estareis seguros e prosperareis. Assim será sempre na nossa vida quando nós nos dedicarmos ao Senhor. E eu quero convidar você a orar neste momento. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para este dia e para que sejamos vitoriosos na presença dEle. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandona quando tomamos decisões ruins. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes passamos por consequências que não estavam, Senhor, no teu plano passarmos, mas as nossas más escolhas nos levam a sofrimentos. E Josafá ali teve muitos sofrimentos e consequências dos seus atos, das suas decisões erradas. Mas agradecemos que em sua misericórdia Ele aproveitou as segundas chances. E queremos nesse dia, Senhor, pedir, Pai, dá-nos discernimento espiritual para aproveitarmos a chance que temos de Te buscar, de nos agarrarmos à Tua santa palavra, de nos agarrarmos ao espírito de profecia, de crer nos Teus profetas, Senhor, e recebermos a vitória sobre o nosso próprio eu e sobre as coisas internas e externas, as lutas que temos continuamente. Abençoa-nos como povo, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre os nossos pastores, Pai, os Teus escolhidos. Que o Senhor venha guiar todo o Teu povo, Senhor. Prepara o Teu povo para Te receber, Pai, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom e uma grande alegria estudarmos juntos neste dia. E eu quero te convidar a estar aqui novamente amanhã. Que a palavra do Senhor, mais uma vez, possa fazer tudo o que ela deseja, tudo que Deus deseja fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Um bom dia.